É hora da nossa palestra e hoje eu tenho o prazer, a alegria e a honra de ter aqui a meu lado para o nosso estudo, para a nossa reflexão, para a nossa palestra, o meu irmão Jader, que demorou muito a vir, viu? Eu vou confessar que o passe dele me custou muito, porque ele tinha contrato com muita gente, então foi difícil, mas agora ele faz parte aqui do nosso time e é com satisfação que eu apresento e peço ao meu irmão Jader que nos brinde com as suas reflexões, com seu conhecimento, com a sua palestra. Jader, mais uma vez, obrigado pela presença. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. O assunto hoje é fácil, não tem mistério nenhum, né? Falar de caridade é muito simples. E como vocês estão vendo aí, compaixão, amor, bondade, piedade, benevolência, misericórdia. A gente pode até dizer: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Francisco de Assis foi tudo que nós vamos falar aqui. A prece dele é toda bondade, tudo é caridade. Caridade é uma palavra derivada do latim caritas. Ela apresenta com definição a ação do amor ao próximo, fazer o bem. A caridade é aquele sentimento gostoso da gente poder fazer o bem ao próximo. É a gente poder ajudar o mais necessitado, aqueles mais desfavorecidos. Caridade é a gente trabalhar com amor. É ligar para alguém quando precisa de uma palavra. Às vezes, aquela pessoa, ela está precisando nos ouvir ou está precisando se abrir para nós. E aquelas 3 palavrinhas que a gente pode estar falando para essa pessoa, pode estar mostrando a ela o caminho que ela tem a seguir e que ela não consegue enxergar. Isso é caridade. Ajudar com alimento ou financeiramente, dependendo das nossas condições, a gente pode ajudar uma pessoa que de repente está passando por uma situação difícil. Aquele menor item que a gente tenha já será um alimento enorme para aquela pessoa. Aquele valor pequenininho pode ser a soma de um remédio que aquela pessoa está necessitada. Ajudar em grupos, auxiliar o próximo. Existem muitos grupos que fazem isso, a gente cansa de ver aí nas ruas, grupos levando alimento para as pessoas que vivem de rua. Aqui mesmo nós tínhamos aqui o grupo do Macarrão, que fazia atendimento lá na Praça em Cascadura. Eu e minha esposa, nós fazíamos parte às vezes desse grupo. Era uma coisa muito gostosa de ver aquelas pessoas chegarem ali, pegar aquele prato, se deliciarem, né? Poder matar aquela fome que eles não conseguiram durante o dia. O prazer que a gente sente quando a gente faz um trabalho como esse é muito grande. Tá bom. O sentimento de amor
que vem em nós é muito prazeroso. E falando aqui através das minhas pesquisas que eu andei fazendo, por incrível que pareça, na Inglaterra, tem um grupo que é contra a caridade. Eu estava observando, estava lendo o que eles estavam colocando lá. Eles simplesmente dizem que você fazer caridade é não ajudar o próximo. É fazer com que aquela pessoa ela possa estar ali presente sempre quando você chegar e ajudar. Ela se tornar dependente. O que eu acho isso uma coisa muito desfavorável. E eles esquecem que às vezes as pessoas podem estar com problemas de saúde, não podem trabalhar, não conseguem um emprego. Então a condição das pessoas, ela influi muito. Esse grupo do Macarrão que nós fazíamos em Cascadura, por exemplo, os moradores em volta daquela praça, eles não gostavam desse trabalho, porque nós levávamos ali para aquela praça aquele pessoal de rua, aquele pessoal que sentia fome. E, meus irmãos, amar ao próximo como a ti mesmo. E o que diz a Bíblia, conforme vocês estão vendo aí, a caridade? Ela nos diz que a caridade é a virtude de amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Se vocês forem observar bem, tem no livro de 1 Coríntios, tem no livro de João, Lucas, Deuteronômio, a Bíblia fala de caridade. Então é uma coisa que a gente tem que realmente seguir. Jesus falou, amai o próximo como a ti mesmo. E como é que nós fazemos isso? Amar ao próximo versus amor próprio. Então nós temos aqui um duelo, né? O amor próprio tem que vir primeiro. A gente tem que primeiro nos amar. Essa é a nossa primeira caridade. Tem que vir de dentro de nós. De manhã cedo, quando eu acordo, eu me olho no meu espelho lá no banheiro, eu olho para mim, eu dou um sorriso para mim, eu me beijo, eu mando um beijo para mim. Eu ainda mentalizo, ou então às vezes até falo baixinho, Jader, eu te amo. Eu faço uma declaração de amor para mim, porque eu sou apaixonado por mim. Eu me acho até mais lindo, com toda a minha feiura, mas eu acho mais lindo. Porque quando a gente se ama, tudo se torna belo ao nosso redor. Isso tudo vem nos ajudar a amar o próximo. Porque você vai passar a fazer um trabalho de bondade, um trabalho com mais amor. Porque você primeiro fez a sua caridade própria. Então isso aí fica mais fácil quando a gente vai fazer a caridade ao próximo. Porque se eu não me amo, meus irmãos, o que vai acontecer é isso aqui. Eu vou querer os holofotes me iluminando. Eu vou querer que me fotografem, que me filmem. Eu vou querer que vocês coloquem nas mídias, nas redes sociais, o que eu estou fazendo, porque eu quero ganhar prestígio. Não, o Jader está fazendo uma caridade. Olha que bonito que o Jader está fazendo. Vamos registrar isso aqui. Vamos promover o Jader. Então tem muitos que fazem isso porque não trabalha a primeira caridade. Quando nós não trabalhamos o nosso coração, o que acontece é simplesmente isso, o egoísmo, né?
Eu quero primeiro que todos me vejam o que eu estou fazendo. Eu quero que todo mundo me veja eu fazendo essa caridade, porque isso aqui vou ganhar meus pontos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, o nosso amor, o nosso interior. É isso que nós temos que trabalhar. Nós precisamos trabalhar o lado material e o lado imaterial. Primeiro, o lado imaterial, que é aquele que a gente, quando for fazer um trabalho, a gente tem que esquecer os nossos problemas. O que eu estou vivendo fora daquele momento, não importa quando eu vou fazer o meu trabalho de caridade. Eu tenho que esquecer. Eu tenho que colocar de lado. Eu posso estar passando por uma situação difícil, posso estar com um problema, posso estar desempregado, seja qual for o motivo. Posso estar passando por um problema que possa estar me atormentando, mas a partir do momento que eu me coloco na posição de um trabalhador da caridade, eu tenho que botar isso tudo de lado. Eu não posso me lembrar, porque se eu estiver fazendo meu trabalho de amor ao próximo e deixar vir esses problemas todos na minha cabeça, eu não vou sentir aquele gostinho prazeroso no final dos trabalhos. O lado material é muito importante, é ajudar com aquilo que nós podemos doar. Para vocês terem uma ideia, em 2019 eu fiz uma cirurgia de câncer no intestino. Eu entrei no hospital com 107 quilos. 2 meses depois eu saí do hospital com 76 quilos. Eu perdi 31 quilos. Eu vestia calças 50 e comecei a vestir calças 42. Minhas camisas eram camisas GG. Eu doei muita roupa. Por que eu ia ficar com aquilo? Se eu fosse um camarada que de repente eu prestasse mais atenção na parte material, tivesse mais apego, estava tudo guardado até hoje. Mas não, a gente tem que se livrar, a gente tem que se desapegar. E nesse desapego é um momento que a gente está fazendo também uma caridade. A gente não pode esquecer disso. Caridade é uma coisa muito séria, uma coisa muito importante para nós. Porque como Jesus disse, para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, então a gente tem que trabalhar tudo isso. A gente não pode deixar acontecer o que os egoístas fazem. Os orgulhosos. A gente tem que procurar trabalhar ponto por ponto. A gente não pode deixar o apego nos tomar conta. A caridade, ela nos envolve atos de auxílio material, que nem eu já falei aqui, a prática do bem sem distinção de raça, religião ou posição social. Isso independe muito. Vocês não podem ficar preocupados. Eu só vou fazer a minha doação se for ali naquela casa espírita. Não. Não é só a casa espírita que precisa. Só vou fazer a minha doação para aquelas pessoas que têm a menor condição social. Mas tem aquelas pessoas que têm a média na vida social, que também estão precisando de alguma coisa, nem que sejam nossas palavras. Estarmos presentes nesse momento é muito importante. Ela deve ser exercida com amor e desprendimento, sem humilhar quem recebe. Porque a caridade ela tem que ser feita no silêncio, ela tem que ser feita no cochicho. Mas a gente recebe os holofotes. Esse eu gosto de receber. Eu gosto de receber essa luz pelos nossos irmãos mais elevados que estão ao nosso lado, com a sua luz, nos envolvendo naquele trabalho. Esse
O holofote é bom, porque esse é o holofote que Jesus nos dá, que é o trabalho em silêncio, é um trabalho do anonimato, é um trabalho que a gente tem que seguir fazendo, porque o próprio livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, fala ali dentro. Eu, quando faço a leitura do Evangelho lá na sala, para os assistidos, de vez em quando eu comento com eles, o livro do Evangelho é a nossa Bíblia. E todos têm que ler o livro do Evangelho para poder entender melhor aqueles fundamentos que existem ali dentro. Ali se fala de caridade do início ao fim. Ali se fala daquilo que Jesus veio fazer aqui. Nos mostrar o caminho a seguir. Nos mostrar o caminho que nós devemos seguir firmes e fortes. Mesmo sabendo que 2024 anos depois, muitos ainda não conseguem seguir. Para vocês terem uma ideia, o que se gasta nessas guerras? Bilhões de dólares com armamentos. E quantos países pobres estão passando fome e necessidade? Eles não poderiam investir esse dinheiro todo numa ajuda humanitária? Tirar aquelas pessoas daquela situação? Procurar melhorar a vida naquele país? Mas não. O ser humano não consegue ser orgulhoso. Ele não consegue mostrar que a caridade melhor é a dele, mostrando poder. Infelizmente. A prece, quando a gente faz em direção a alguém, é uma caridade. O pensamento, quando a gente começa a desenvolver, em função daquela pessoa que esteja doente, ou que esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, é uma caridade também. Vamos sempre lembrar, meus irmãos, que o nosso planeta precisa da caridade de toda a humanidade. A vibração do nosso planeta anda muito densa. Conforme o Putin já disse aí, que de repente vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Olha a energia que nós estamos vivendo. E qual é a melhor caridade que a gente pode fazer nesse momento? Mandar uma energia boa para o planeta. O planeta está passando por necessidades muito grandes. E o ser humano é a maior arma para tirá-lo dessa situação. Através da prece, enviando boas energias para esse planeta que passa por uma transição muito difícil. Isso é caridade também. Não vamos deixar de fazer, meu irmão. No Livro dos Espíritos, questão 886, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como Jesus entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A caridade, portanto, reflete o princípio cristão fundamental de amor mútuo entre todos, independentemente da situação em que se encontrem, tendo aplicação no âmbito moral e material. Livro dos Espíritos, já mostrando a nós o que precisa ser feito. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar passar. Nós temos exemplos muito grandes que a caridade nos envolve. Mencionar Francisco de Assis, por exemplo, é um deles. Francisco de Assis, no começo da sua trajetória, ele fez um ato muito bonito.
ele vendo um mendigo, ele foi e trocou de roupa com esse mendigo. Tirou aquelas vestes dele, se vestiu com elas e as suas deixou com o mendigo. Quem é que hoje faz uma coisa dessa? Quem é que troca de roupa com o mendigo? É muito difícil. Mas Francisco de Assis, no início, começou assim, dessa forma. Frei Luís, nosso grande mentor espiritual aqui dessa casa, ele ganhou um par de sapatos novos, andando pelas ruas lá em Petrópolis, tinha um mendigo descalço, ele tirou aqueles calçados e deu para o mendigo. E Chico Xavier? Aquele homem ali foi um grande exemplo de bondade. Psicografou mais de 400 livros. Ele era um homem que poderia muito bem estar bem de vida, né? Ter o conforto. Mas não, ele, dos bens autorais de todos esses livros, ele fez doação. Chico Xavier, quando viajava, ele se preparava da seguinte forma: fazia sanduíches, fazia refrescos, e pela estrada ele mandava parar o carro quando via alguém andando, ia lá e oferecia um sanduíche e um refresco para aquela pessoa. Ele já ia preparado para ajudar quem estivesse caminhando. Isso é uma coisa muito importante também, que aquele homem fazia. Ele ajudou muita gente com a caridade dele. Enquanto isso, vivia numa casinha simples, com o conforto que ele achava que era necessário para ele, uma casinha bem humilde. Ele tinha todo o direito de viver numa mansão, só dos direitos autorais desses mais de 400 livros, mas não. Ele ajudou. O amor no coração, que é a primeira caridade que nós precisamos ter, é a que fala mais alto. Porque o que a espiritualidade quer de nós? Justamente isso. Ajudar o próximo, os mais necessitados. É o caminho que nós temos que seguir. É o caminho que Jesus nos ensinou. Jesus até hoje é o homem considerado mais rico do planeta. Mesmo andando só com a roupa e aquele chinelinho dele. Mas a fortuna que ele deixou para nós é muito grande. E a gente precisa aproveitar um pouco dessa fortuna. Esse tesouro, ele deixou foi para todos nós seguir em frente, copiando tudo aquilo que ele deixou escrito. Então, meus irmãos, vamos seguir sempre com a caridade. Certa vez eu estava no ônibus com a minha esposa, vindo do centro da cidade, já cansado, com fome. Era mais ou menos por volta de umas 7 horas da noite. Quando chega na Cidade de Deus, entram umas 3 ou 4 pessoas na época, com caixas de isopores na mão. O motorista deixou entrar. Eles começaram a servir um copinho, esses copinhos de plástico, com sopa de ervilha. Olha só quantos ali dentro se beneficiaram, chegando já cansado ali dentro daquele ônibus com fome. Já deu para poder disfarçar um pouco. E olha a caridade que essas pessoas estavam fazendo ali dentro. Teve outra vez, eu moro ali perto da Globo, e eu sempre faço as compras no supermercado lá na Abelardo Bueno. Eu tenho um mercado ali perto de casa, mas eu prefiro esse outro. Mas a minha esposa chegou, vamos lá no Atacadão, que tem na Bandeirante. Há muito tempo que não vamos lá, vamos lá. Então, chegando lá no caixa ao lado que nós estávamos, o pessoal esperando na fila, veio um senhorzinho, parou atrás de um casal,
e pediu ajuda. Ele estava com o carrinho dele lá com as compras, não era muita coisa não, eram poucas compras, e pediu uma ajuda, se podia ajudar. O que o casal fez? Pediu a ele para guardar o dinheirinho que estava ali no carrinho, porque o dinheiro que ele estava conseguindo recolher, ele deixava do lado das compras. Então pediu para ele guardar o dinheiro, para poder não perder, e disse para aquele senhorzinho: nós vamos fazer o pagamento das tuas compras. Tinha um senhor na frente desse casal que se virou na mesma hora e falou para eles: eu vou ajudar vocês a pagarem as compras. E foi feito isso. Deixaram aquele senhorzinho passar. Na hora que foi feito o pagamento das compras, aquele casal e mais aquele senhor dividiram. E aquele senhorzinho saiu dali feliz, com as bolsas de compras na mão e mais aqueles trocadinhos que ele arrecadou dentro do mercado. Isso é ajudar o próximo como a ti mesmo. Isso é amor no coração, a nossa primeira caridade. Esse casal e mais aquele senhor souberam fazer esse trabalho dentro daquilo que a espiritualidade nos pede, dentro daquilo que Jesus nos diz: amar ao próximo. Meus irmãos, trabalhar com a bondade não é difícil. Trabalhar com amor não é difícil. Difícil é quando não temos amor nos nossos corações. Difícil é quando a gente começa a caminhar, encontra as pedras na frente e sai chutando aquelas pedras, achando que de repente está abrindo seus caminhos. Não. O mais difícil para muitos é conseguir se amar, ter o amor próprio. Então não vamos deixar de fazer isso. Vamos deixar, logo assim que a gente acordar, se olhar no espelho, fazer essa declaração de amor, se abraçar, mostrar que se ama, porque é isso que Jesus quer de nós. Vamos sempre, meus irmãos, ter compaixão pelo próximo, pelos mais desprovidos, porque essa é a nossa verdadeira missão. Chico Xavier, ele mesmo dizia: no futuro haverá só uma religião, e o nome dela será a caridade. A caridade é a virtude de amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos nos tornar mais um peregrino de Jesus e sentir em nossas mãos o amor ao próximo em forma como Ele nos pediu para sermos. E como a doutrina não deixa de comentar no Evangelho, amando sempre o próximo como a ti mesmo. Vamos ser o peregrino de Jesus, meus irmãos. Vamos trabalhar com as nossas mãos, as mãos de Jesus, conforme Ele sempre nos pediu. Um bom domingo a todos vocês. Fiquem na paz.